Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Café do Cerrado, né? Hoje nós estamos falando sobre cuidado integral à pessoa com estomia. Para coordenar esse café, nós temos a enfermeira Sandra de Nazaré Monteiro, ela é tissobeste, é mestre em enfermagem, doutora em Ciências da Saúde pela UNB e é servidora da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Com vocês eu deixo então para coordenar a Sandra e estou aqui na retaguarda, qualquer dúvida eu apareço, tá bom? Aproveitem Beleza. bastante. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, tá? Da sessão DF, para participar desse momento aqui, que é muito importante para a gente, né? A gente considera que a origem de tudo é você discutir essa questão do perioperatório. E aí a gente tem uma pessoa maravilhosa para falar sobre isso, tá? Que é a Luísa. Vou apresentar a Luísa agora. A Luísa é enfermeira, estomaterapeuta, especialista em gestão e saúde e controle de infecção pela Faculdade Inesp de São Paulo e estomaterapeuta pelo Instituto Albert Einstein, também de São Paulo. Atualmente compõe o serviço de estomaterapia, a Comissão de Prevenção e Tratamento de Lesão de Pele e de equipe multiprofissional de atendimento às pessoas com epidermólise bolhosa do Hospital Universitário de Brasília. Então, é uma honra estar aqui com você nesse momento científico e que você tem um espaço agora para explanar todo esse conteúdo aí que, para a gente, é a origem de tudo. Obrigada, Lê. Obrigada, Sandra. Bom, pessoal, a Sandra já me apresentou, tá? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Luísa e sou uma apaixonada pela nossa especialidade, pela estomaterapia, e um amor maior pelas estomias. Então, para mim é um grande prazer falar de estomias, tá? É interessante só contextualizar vocês que a gente foi convidado para tomar um espaço no último congresso que teve de coloproctologia, a estomaterapia para falar nesse congresso aqui do Distrito Federal, que falou eu, a professora Ana Lúcia e a Alexandra. Então, eu acho que é um espaço muito importante e essa construção que a gente tem feito científica tem nos potencializado, né, a cuidar dos nossos pacientes com estomia. E é isso mais ou menos que a gente vai trazer hoje, vai falar com vocês agora. Então, aqui eu trago o cuidado integral à pessoa com estomia. Então, é uma visão relativamente rápida para a gente ter umas ideias e pincelar na hora que a gente for cuidar dessa pessoa com estomia, para a gente ampliar um pouco mais o nosso campo, né? E lembrar de abordar algumas outras coisas que às vezes na hora da pressa ou porque a gente está preocupado mais com a parte técnica, a gente não lembra de abordar um outro lado. Então, do pré ao pós-operatório. Vou ter que passar aqui no dedinho, deixa eu ver. Pronto. Então, só para a gente contextualizar, né, o que é o cuidado integral em saúde? Então, o cuidado integral é a gente entender que é tratar, respeitar e principalmente acolher o ser humano em seu sofrimento. Então, graças a Deus, a enfermagem, a gente tem essa habilidade muito maior, né, de acolher e ver aquele paciente como um ser humano. Então, cuidar em saúde é tratar, respeitar e principalmente acolher. Não vai se restringir às competências técnicas, tá? Então, a gente vai abordar competências técnicas, a gente vai abordar as tarefas técnicas, mas a gente tem que ampliar um pouco mais. E os elementos do cuidado, então, vai ser o vínculo, acolhimento e escuta. E, de fato, quem trabalha em estomaterapia é vínculo. É o vínculo com o paciente de estomia, é o vínculo com o paciente de incontinência, é o vínculo com o paciente de feridas, né? Então, a nossa especialidade, ela traz vínculo, não tem como a gente não abraçar essa parte. Lembrando que o atual panorama mundial da saúde, ela também amplia, né, o conceito de saúde. Então, ela vai trazer agora o bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então, pega esse sublinhado aí
E em tudo que eu for falar de pessoa com estomia, você lembrar que você tem que entender e trazer para ele, dentro do seu plano de cuidados, o bem-estar físico, emocional e social e espiritual também. E com isso a gente consegue ter uma efetiva promoção de saúde. Efetivo é aquilo que traz mudanças de realidade, certo? É aquilo que consegue mudar a realidade para positivo. Então a gente vai conseguir promover uma saúde de forma efetiva, não só aquela parte teórica. Gente, eu falo bem rápido, viu? Então, se eu tiver muito acelerada, coloquem aí no chat que a Sandra me breca um pouquinho. Então, lembrando, a estomia, né? Então, uma confecção, eu não vou dizer o que é estomia, a gente já sabe, mas a gente precisa entender que a confecção de uma estomia vai influenciar na vida dessa pessoa vários fatores que estão diretamente relacionados ao bem-estar dela. Então, a mudança física é a principal que vai puxar as mudanças emocionais, socioculturais da vida daquele indivíduo. Eu gosto desse segundo parágrafo, principalmente por isso aqui, ó. A pessoa com estomia tem a perspectiva, olha isso, perspectiva de vida alterada pela mudança da imagem corporal. Isso não é exagero, porque a gente está numa sociedade que prega muito imagem corporal, que uma boa imagem corporal dentro dos padrões que eles colocam é sinônimo de sucesso. E aí, quando a gente tem uma pessoa que tem a alteração da imagem corporal dela, ela tem o seu modo de ver totalmente diferenciado. Então, se você não abordar, se você não trazer uma dinâmica adaptativa para esse paciente, ele não vai conseguir absorver direito essa mudança corporal. Tá? Então, a perspectiva do paciente com a pessoa com estomia, ela é alterada pela imagem corporal desse paciente. Isso é muito, muito forte. A gente vai ver, quem convive um pouco mais com estomia, vê isso quase que diariamente, e a gente vai trazer um pouco mais na frente o porquê dessas coisas. Cuidado integral, que a gente falou lá na frente, né? O cuidado integral à pessoa com estomia. Doença e tratamento. A gente tem que tentar passar para esse paciente que a estomia é uma etapa do tratamento dele, né? Para ver se ele começa a trabalhar um potencial de aceitação um pouco melhor, né? Não é uma fim da linha ter uma estomia, é uma etapa do tratamento. O que é interessante também a gente trazer na nossa conversa? Religiosidade. Porque uma pessoa com religiosidade, ela tem um potencial maior de enfrentar aquela condição. Então, nas minhas consultas pré-operatórias, eu pergunto, tem alguma religião, alguma prática religiosa? É apegado a alguma coisa? Porque as pessoas que são apegadas a alguma coisa religiosa, ela vai ter uma condição melhor de enfrentar. E isso, progressivamente, a gente consegue ver. Lembrar que essa questão da confecção de uma estomia tem um impacto na vida familiar. O paciente, ele não é sozinho, né? Na grande maioria dos casos. Então, essa doença e a confecção da estomia, ela altera um cotidiano de uma família. Às vezes, a gente está falando de uma pessoa que já tem a sua independência financeira, já mora sozinho, já criou seus filhos, e diante da doença e da confecção de estomia, precisa, de certa forma, retroceder um pouco, voltar para a casa de um filho, voltar para a casa de um parente e precisar receber cuidado. E isso, às vezes, para eles não é tão aceitável assim, né? Existem vários exemplos, né, de que às vezes o pai não quer que os filhos toquem, não quer que os filhos ajudem a trocar, porque ele já está acostumado a fazer tudo muito sozinho. Então, tem o impacto na dinâmica familiar. E é um item, por exemplo, que eu coloco na minha consulta pré-operatória. Já estou puxando aqui um pouco da consulta pré-operatória. Que a gente pergunta quem vai ser sua rede de apoio. A rede de apoio vai conseguir lidar com isso? Ela quer um treinamento, a rede de apoio, por exemplo? Então, eu sempre abordo quem é a rede de apoio. Então, os vínculos familiares e sociais, né, são determinantes para este enfrentamento, se a pessoa se vê sozinha ou se tem rede de apoio. A situação socioeconômica dessa pessoa vai ajudar muito a gente a entender quais são as necessidades daquela pessoa, com alimentação, com vestuário, moradia, questões de saneamento básico,
Isso tudo é parte de investigação e perceber que vai viver um luto, né? Então, a confecção de uma estomia, para a grande maioria das pessoas, ela tem as fases do luto, né? Então, principalmente quando é uma cirurgia de urgência, ela não tem tempo de processar toda essa mudança, essas informações. Então, você precisa, como enfermeiro, entender que aquele paciente vai passar pela raiva, pela culpa, pela tristeza, mágoa, tá? E aí, às vezes, no momento da raiva, não adianta você jogar muita informação do que ele vai precisar fazer dia após dia. Você precisa dar primeiro acolher, você precisa primeiro criar o vínculo para depois você conseguir acessar a intimidade daquele paciente e apresentar a parte técnica, entendeu? Então, a gente precisa lembrar das fases do luto. Pronto. Então, a gente destaca as importâncias do momento pré-operatório e do pós-operatório. No momento pré-operatório, a gente vai abordar e explicar o que é uma estomia, né? Os aspectos clínicos. Se aquela estomia vai ser temporária, vai ser definitiva, e quais as principais complicações que a gente pode vir, e algumas mudanças. A psicologia explica que mesmo que a pessoa seja da área de saúde, quando ela recebe um diagnóstico, ela tem, num primeiro momento, um bloqueio cognitivo, por conta do impacto com o diagnóstico. Então, quando a gente está falando de um paciente que recebeu uma notícia ali que ele vai ter, que ele está com câncer, que ele vai confeccionar uma estomia, a gente precisa trazer à memória o impacto do cognitivo, que num primeiro momento vai travar, ele está com o impacto da notícia. Então, nesse momento pré-operatório, é um momento que você vai explicar as coisas com uma linguagem muito simples, com uma linguagem muito pausada, com uma linguagem, uma conversa que você vai, entendeu? Pega aqui, toma esse equipamento coletor, pega, gruda, solta, porque a gente precisa de uma didática um pouco maior. Trazendo no pós-operatório, você vai focar no manuseio e manutenção. E aí a gente tem um pós-operatório um pouco longo, né? Às vezes o pré-operatório a gente tem contato no máximo 2 vezes com esse paciente. Então não é para jogar muita informação. E essas informações elas vão ser diluídas à medida que o pós-operatório vai trazendo. O que eu usei de bibliografia para tudo isso, né? Então a gente tem um guia de atenção à pessoa com estomia e o consenso brasileiro, tá? Do cuidado das pessoas com estomias de eliminação. São 2 bibliografias riquíssimas, que eu acredito que a grande maioria já tenha tido acesso. Quem não, é só dar um Google que acha essas duas bibliografias aí. Então, vamos lá. O consenso é muito legal e eu achei ele interessantíssimo porque ele traz essa divisão. Assistência perioperatória no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Meu gato está aparecendo, gente. E aí o pós-operatório imediato e tardio. Atenção pré-operatória. Eu vou desligar o vídeo porque senão o Pedro não para de aparecer. E aí muda o foco. Atenção pré-operatória. É fundamental que esse paciente receba essa assistência na fase pré-operatória, até o pós-operatório tardio. Desculpa, viu, gente? Então, paciente, você vai admitir esse paciente, você vai receber esse paciente, desde a fase pré-operatória. E trazendo todo aquele contexto que eu trouxe para vocês, né? Apresentando para ele e já contando algumas mudanças que vão acontecer, das dimensões físicas, psicológicas, social e espiritual. Ele geralmente não sabe o impacto que vai vir. Eu tive uma experiência de uma paciente que ela estava, não, tranquila, eu sei. Ah, tá, bolsinha, distomia, tal, tal. E aí eu falei, gente, essa pessoa está tranquila demais, o que será que está acontecendo? E ela recebendo, eu falei, você tem alguma dúvida? Aí ela, não tenho nenhuma dúvida. Aí eu falei, mas tem certeza que você não tem nenhuma dúvida? Ela, não, é só porque eu estou um pouco triste, porque eu vou ter que jogar todo o meu guarda-roupa fora. Então, alguns acham que vai ter que ter uma mudança muito brusca, outros acham que não vai afetar em absolutamente nada, e à medida que o tempo vai passando com a estomia, a pessoa vai tomando um pouco mais de um choquezinho de realidade no primeiro momento. Depois, as coisas se acalmam. Deixa eu passar com este aqui. Pronto. E aí, aquilo que eu já falei, a gente vai passar para o paciente que a estomia faz parte do tratamento dele, né? Faz parte do tratamento cirúrgico,
e que é um processo de cura e também prolonga a vida dele. A depender da patologia, alguns pacientes aceitam um pouco mais, porque aumenta a qualidade de vida, e a depender da patologia, outros diminuem a qualidade de vida. Qual que é essa patologia, por exemplo? Da minha experiência, eu tenho alguns pacientes de doença de Crohn jovens, né? E eu tenho um específico, um paciente que ele é muito jovem, ele é menino, assim, tranquilão, então ele conversa rasgado. E ele fala que ele tem conseguido, com a estomia, ter o estágio e ir para o trabalho dele, que antes ele não conseguia por conta da doença de Crohn, né? Então, esses pacientes já vêm com um nível de aceitação um pouco melhor, outros não têm esse nível de aceitação no primeiro momento. E o que é interessante, nesse momento pré-operatório, que você abre o leque para o paciente, que você, né, expõe para ele tudo que vai vir, o equipamento coletor, as roupas, o que vai poder, o que não vai poder, se ele vai mudar o estilo de vida em alguma coisa que ele gosta muito, que não vai poder continuar, você apresenta para ele uma coisa que eu acho interessantíssimo, o planejamento da estratégia de enfrentamento. Então, a consulta pré-operatória é você planejar junto com o seu paciente o enfrentamento, né? A estratégia de enfrentar aquela mudança corporal. Então, eu acho isso muito bacana. Se a gente for lembrar de atenção pré-operatória, lembre de planejamento de enfrentamento. Esses dois são os vínculos que a gente fica com ele aí. O que é interessante também que o consenso traz? O acompanhamento multiprofissional. Então, ele contribui para minimizar os medos. Nós temos, então, a equipe médica, né, que trabalha junto com a gente chama muito a gente chama muito a equipe médica, mas é interessante a gente ampliar para a equipe nutricional, né, equipe de educadores físicos, porque a depender do paciente que já tenha uma educação física, tem um hábito, precisa adequar, e também a psicologia, a gente precisa trazer a psicologia para junto da gente. A assistência à pessoa com estomia deve ser individualizada, isso eu achei muito interessante, porque uma coisa é o grupo social das pessoas com estomias, né? Outra coisa é você abordar um paciente. É como se a estomia, muitas vezes, não desse para você fazer grupo, como às vezes a gente faz um grupo de gestante, um grupo de diabéticos, né? A estomia, como ela é muito particularizada, ela tem que ter uma assistência voltada mais ao indivíduo. E é muito interessante a gente quebrar o gelo com esse paciente, porque uma consulta concentrada unicamente no aspecto técnico vai gerar mais ansiedade. Olha que interessante isso. Então, se você chegar lá só falando da estomia, do equipamento coletor, e corta assim, cola assado, isso pode gerar nesse paciente mais ansiedade e insegurança. Então, é realmente o acolhimento, a criação de vínculo para depois a gente trazer a parte técnica, tá bom? E aí, para você, quando for você ter um guia de consulta de enfermagem pré-operatória, você vai primeiro abordar a estomia e suas características, né, e os cuidados específicos e equipamentos coletores. Às vezes o paciente chega para você, ele não sabe nem que a estomia dele vai ser temporária, ou que a estomia dele vai ser definitiva e ele ficou em algum momento da consulta achando que era temporária. Os equipamentos coletores, tem os pacientes que são muito envergonhados, então quando você apresenta um equipamento coletor fosco, você vê a mudança, né, no semblante daquele paciente. Então é muito interessante. E os aspectos relacionados à relação interpessoal, sexualidade, com certeza a gente tem que falar. Atividade diária, a vida laboral, se essa pessoa ainda trabalha, como que ela não trabalha. Por exemplo, eu tive um paciente caminhoneiro que fez uma colostomia. Então, para esse paciente, no nosso pré-operatório, a gente já abordou a possibilidade da irrigação intestinal, né? Porque ele é caminhoneiro e ia fazer uma colostomia. Então, a gente falou, opa, será que já não é a hora da gente começar, né, a falar disso? Quem sabe no momento certo trazer. A dieta e os recursos da comunidade, né, e associações, ou seja, na minha consulta eu já apresento a Associação dos Estomizados do Distrito Federal e já todos os polos de distribuição, para ver aonde ele mora e aonde que ele vai articular de retirar o equipamento dele todo mês. O consenso traz, né, em nível de evidência 2C,
que a consulta de enfermagem proporciona segurança à pessoa e os familiares, e com certeza eu acredito nisso, né? Ela favorece a compreensão e a partir do momento que a gente compreende, a gente tem maior adesão. Contribui também com a alta precoce, né? E favorece o alcance da qualidade de vida. E realmente um paciente que ele tem a consulta pré-operatória, ele já se sente mais apto e ele pede uma alta mais rápida. E aí a gente fala também que nessa consulta pré-operatória tem a demarcação pré-operatória. Essa demarcação pré-operatória é que vai desenvolvendo toda essa retirada de dúvidas, todo o questionamento, né? Porque às vezes você vai fazer uma demarcação, o paciente acha que a estomia dele ou vai ficar em cima demais ou vai ficar embaixo demais, e a depender do abdômen, é que na verdade que seja muito melhor que seja em cima. Então, essa consulta pré-operatória, você já faz se for muito longe da cirurgia, você já faz um esboço de onde seria um local melhor para se adaptar. E aí, aquele paciente consegue visualizar a provável mudança e alteração da imagem corporal. Então, aí vira uma chave, sabe? O que antes estava ali só num momento muito distante de apresentar equipamento de coletor, de como que corta, apresenta a régua, os adjuvantes, aquilo ali estava um pouco distante. Quando você começa a demarcação, quando você começa a discutir qual que é o melhor lugar, onde que ela consegue ver, o autocuidado, e você às vezes até tem um equipamento coletor e você anexa ali, né, acopla, gruda, você consegue ver que a pessoa começa a entender a alteração corporal que tem ali, tá bom? E eles trazem que a demarcação, de preferência pelo enfermeiro estomaterapeuta, ou um treinado ou médico cirurgião que vai fazer. A tese da Sandra foi em demarcação prévia, né? E aí é um perfeito estudo sobre esse momento da vida do paciente. E agora, falando em intraoperatório, o consenso traz um intraoperatório bem rapidinho, sabe? O que você vai fazer no intraoperatório? O que você vai orientar a sua equipe médica no intraoperatório? Em selecionar o equipamento coletor transparente, certo? Drenável, eles trazem de uma ou duas peças para você facilitar a visualização do estômago e do efluente. Na prática, é melhor de uma peça nesse primeiro momento. E é uma coisa que eu aviso o meu paciente no pré-operatório. Olha, quando o senhor acordar, o equipamento coletor, né, a bolsinha que vai estar perto do senhor ali junto, vai ser uma bolsinha transparente para que, enquanto estiver internado, a gente consiga ver o que sai de lá, como que sai, se sai sangrando, se sai verde, se sai amarelo, para ele poder entender, porque senão ele vai falar, ai, mas a Luísa me apresentou tanta coisa ali, eu saí com essa? Será que eu vou embora para casa com essa? Será que eu vou viver com essa? Então, a gente já mostra para ele. E que muitas vezes vai estar lateralizado, certo? E que na consulta de pós-operatório a gente já coloca ele em pezinho. E aí a gente reforça, e eu reforço muito isso com a equipe que trabalha comigo, de que a protusão diminui as complicações. Então, protusão facilita o autocuidado. Então, é uma coisa que a gente precisa passar para a equipe médica, né? Sobre a protusão. Mesmo que seja colostomia, vamos colocar um pouquinho acima, né? Um pouquinho mais acima do nível da pele. A ilho já é um consenso entre a equipe, mas a colostomia ainda às vezes você vê uma muito meio baixa, em que o ângulo de drenagem está abaixo do nível da pele, que você já olha e você sabe que ali vai vir complicação mais para frente. Pronto. Então, no pré-operatório, eu vou acolher, vou escutar, vou apresentar equipamento coletor, não vou falar só de questões técnicas, vou entender rede de apoio, religiosidade, atividades de trabalho e atividades sociais. Que eu vou possibilitar para o meu paciente o quê? Um planejamento da estratégia de enfrentamento. Quando eu deixar dentro do intraoperatório, não tem muito o que eu falar com a equipe, não com o paciente, tem mais o que eu falo com a equipe. E aí a gente foca em protusão. Aí vem o pós-operatório. O pós-operatório, o consenso divide em dois momentos, imediato e tardio. O imediato, você vai focar na assistência e autocuidado. E o tardio é esse acompanhamento do meu paciente como pessoa, né? Assistência, autocuidado, equipamento coletor, controle intestinal, atividade física, aspectos emocionais, laboral, social, sexualidade. Então, quando a gente fala em assistência e autocuidado,
a gente vai, o consenso e o protocolo de pessoas com estomia, né, do Ministério da Saúde traz algumas, eu trouxe mesclado, que as ações educativas devem informar e encaminhar o paciente para os recursos da comunidade, né? Então, você apresentou no pré-operatório, mas às vezes você não conheceu esse paciente no pré-operatório, você vai conhecer aquele paciente no pós-operatório, né? Ele não passou contigo, às vezes foi de emergência, ou você foi chamado depois. Então, a primeira coisa é contar para ele que existe uma rede de apoio, e existe a comunidade tem a sua rede de apoio e a sua questão social. Isso já dá uma acalmada visivelmente nesse paciente. E é interessante o que o consenso traz, que os cuidados eles são iniciados no pós-operatório imediato e realizados até 6 meses após a alta. Olha só, esse paciente vai muito tempo. A depender da realidade de onde você trabalha, às vezes as pessoas trabalham em polo de distribuição, então acompanha esse paciente há mais tempo. Eu, por exemplo, não trabalho em polo de distribuição. Então, com 2, 3 consultas de pós-alta, esse paciente já não fica mais tanto comigo, né? E aí, isso que me chamou a atenção, particularmente, até 6 meses. Eu preciso dar uma olhadinha naquele paciente para ver como que ele está. E isso se aplica mais nas estomias definitivas também, né? Porque em alguns casos, até 6 meses já pode ter tido até a reversão. O ensino do autocuidado no pós-operatório facilita o ajuste à nova condição. É um momento em que o paciente tem muita dúvida. As dúvidas que ele achava que ele não tinha no pré-operatório vão surgir neste momento do pós-operatório imediato. Inseguranças surgirão, às vezes a pessoa passa por um episódio do equipamento coletor infiltrar e soltar, aquilo ali vai gerar nele um trauma muito grande, certo? E aí, nesse momento que você vai dando aquelas dicas, aqueles pulos do gato, de sempre ter uma bolsinha, sempre ter um kitzinho com papel higiênico para higienização, uma peça íntima, caso extravase e suje a roupa, e um equipamento coletor, né, uma bolsa, eu falo bolsinha porque é a linguagem que você vai muitas vezes ter que tratar com eles, já cortada, né, no tamanho certo, porque se tiver intercorrência, você soltou, limpa, colou de volta, rapidinho, jogo rápido. E o ensino do autocuidado tem que envolver a pessoa com estomia e a família e o cuidador. É interessante lembrar que muitas vezes esse cuidador é uma pessoa da família, uma pessoa que nunca teve contato com isso, nunca teve destreza para fazer nada disso. Eu tive uma experiência, a gente vai contando as histórias, a gente vai, né, conversando aqui, contando história, não tem como, de um senhor que ele estava calmo, tranquilo, entendendo o processo dele de confecção de estomia. A irmã que estava do lado dele estava completamente desesperada. E aí eu puxei ela no canto, falei assim, você vai ser a rede de apoio dele? Aí ela já assustou. Ela falou, Luiz, eu não vou conseguir. Eu falei, olha, então eu preciso que vocês estabeleçam quem vai ser a pessoa de rede de apoio. E ele até pediu para esticar um pouco o dia da cirurgia para ele conseguir eleger quem seria a pessoa dele no primeiro momento de rede de apoio. E aí ele buscou a ex-esposa, em outra cidade, inclusive, porque eles tinham uma boa relação. E aí ele trouxe, ela passou comigo, só esse paciente passou 4 vezes em consulta pré-operatória comigo, para tirar todas as dúvidas dele, da irmã, aí depois descobriu que não ia ser a irmã, aí as dúvidas dele e da ex-esposa. Então, é entender que aquele paciente vai precisar de uma rede de apoio. E quem é aquela rede de apoio? Não necessariamente aquela pessoa que foi na consulta com você, tá bom? O foco é tornar a pessoa com estomia autônoma, tá? Então, mesmo que a gente esteja falando de rede pública ou de consultório particular, o foco é dar autonomia. Eu brinco com os meus pacientes que eu quero em 2, 3 consultas, seja particular ou público, eu quero ele autônomo, eu quero ele cortando, eu quero ele sabendo limpar, eu quero ele entendendo das complicações, porque isso, gente, além de ser uma coisa extremamente íntima, né, desse paciente, é uma condição que pode permanecer por ele muito tempo. Então, ele precisa entender que aquilo ali com ele, em algum momento, vai ser dele, esse autocuidado. E aquilo que eu falei, às vezes o cuidador é um membro da família, né? E que a gente precisa estabelecer desde o momento pré-operatório. E é um elo, né? Entre a pessoa com estomia, família, equipe, o cuidador, ele é um elo, porque às vezes a pessoa não sabe nem da notícia, não entendeu, estava um pouco assustada na hora do diagnóstico, e quem está lá do lado é que consegue lembrar.
E essa parte é muito legal. Quando você estiver fazendo a sua educação em saúde, você precisa ensinar para o paciente para ele ter pelo menos a capacidade de identificar as complicações, como desidratação, obstrução intestinal, dermatite, hérnia, estenose, retração e prolapso. Ele não vai saber muitas vezes tratar, mas ele precisa entender e sinalizar, né, identificar o início de alguma dessas complicações para que possa procurar, então, a gente, que é a atenção especializada. E aí a gente vai seguir com o tratamento. Mas ele precisa identificar, porque senão fica um paciente por muito tempo evoluindo quando vê com a gente uma dermatite que já está, né, impossibilitando a adesividade daquele equipamento. Ou uma pessoa que teve uma hérnia, você ensinou a irrigação, mas não ensinou que pode evoluir para né, que pode ter o risco de uma hérnia e que isso é uma contraindicação. Aí a pessoa está lá fazendo irrigação e a hérnia só crescendo. Então, lembre que no plano de cuidados precisa conter as complicações. Pronto. E aí, lembrando agora para nós, né, como equipamento, como profissionais, o equipamento coletor, a prescrição assertiva é essencial para garantir a qualidade de vida. Por isso que é tão importante a nossa especialização, porque a gente precisa identificar com rapidez aquelas mudanças corporais que vão fazer com que a gente mude a prescrição. Permitir que o paciente participe ativamente da decisão acerca da melhor tecnologia. A gente não pode limitar o paciente àquela representação da indústria mais ativa no seu estado. Ah, no meu estado a X é mais ativa, então o paciente nem teve alta e a X já está lá dentro. E a gente sabe que quando apresenta essa tecnologia, o paciente cria segurança naquilo e cria uma fidelização daquilo. E às vezes ele está tendo uma alergia àquela base do equipamento coletor. E aí é tão difícil às vezes você desconstruir, né, aquilo. Então lembre-se que você precisa ter o leque de apresentação para aquele paciente, para ele conhecer as marcas, conhecer a indústria, conhecer o que ela fornece, para não ter uma associação emocional com aquilo ali. Isso eu acho muito interessante. A seleção do equipamento coletor deve considerar os fatores individuais, como característica da estomia, a pele e o formato do abdômen. Então, a gente tem um leque muito grande, né, de equipamentos coletores. E como que a gente vai prescrever? A gente tem que levar em consideração estomia, a pele e o formato do abdômen. Por exemplo, tenho pacientes de ilho que vão super bem com a plana, com o equipamento plano. Tem pacientes de ilho que não abrem mão de um pouco de convexidade, porque traz mais seguranças para eles. Então, isso tudo é um fator. Se aquele paciente ele fala, Luísa, para mim, quando colocou plana, infiltrou, soltou, eu tive uma situação constrangedora no meio social, o que não acontece com um pouco de convexidade. Eu, particularmente, bato o martelo, falo, então tá, então vamos ficar assim, tá? Porque é o autocuidado, o cara, ele se conhece, sabe a dinâmica do intestino dele, sabe a dinâmica do corpo dele e pronto. E o que ele traz, né? Equipamentos coletores para estomia estão disponíveis em apresentação de uma ou duas peças, não sei assim, se alguém aqui não conhece, transparente ou opaca, com filtro com ou sem filtro anti-odor. O que é interessante lembrar do filtro? Lembrar de falar para o paciente fechar o filtro na hora do banho. Eu vejo tanto paciente que esquece desse detalhezinho e vem depois, às vezes, numa consulta de pós-operatório para mim, eu vejo lá o filtro todo molhado, né? E, Luísa, a bolsa está estufando muito, e eu vejo o filtro está todo molhado, né? O que ele traz, o consenso? Que uma peça, você pode prescrever mais para pessoas que têm pouca destreza, né? Pouca força manual, ou diminuição da acuidade visual, porque uma peça, você só corta e cola. A de duas peças, a gente precisa ter um pouquinho de destreza mais e um pouquinho de força para encaixar, né? Dar aquele clique. Então, às vezes, a pessoa que não tem muita destreza, um extremo de idade, por exemplo, né? Uma pessoa que tenha alguma limitação física de membros superiores. Então, aí a gente precisa, esse já é o ponto de partida entre uma e duas peças. Bom, cuidados com a pele. Então, a complicação mais frequente é a dermatite de contato irritativa, né? E isso realmente no nosso dia a dia é o que vem bastante.
Lembrar que as pessoas obesas têm maior propensão ao desenvolvimento da complicação de hérnias e retração, que às vezes vai engordando, 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 e a equipe médica não teve, por depender da patologia, muito intestino para puxar. Às vezes teve que tirar muito intestino lá embaixo e aí não consegue fazer aquela reversão da alça intestinal. E aí, se a pessoa der aquela engordadinha, vai ter uma retraçãozinha lá para baixo. Pessoas com ilho têm maior propensão a desenvolver dermatites, né? Por conta do efluente, da dinâmica do efluente, e dificuldades relacionadas ao cotidiano. É aquela pessoa que vai ser mais insegura nesse momento, porque ela não. A ilho é uma dinâmica muito engraçada. Você vai trocando e vai sujando, vai trocando e vai sujando, vai trocando e vai sujando. Algumas vezes eu tenho um pouco mais de sucesso, e aí é uma dica, quando eu peço para o meu paciente para ele vir ao consultório ou ele trocar em jejum, porque aí em jejum a atividade de peristaltismo está um pouco diminuída, né? E aí a gente consegue ter uns intervalinhos um pouco melhores para ilho. Para colostomia, isso funciona batata. Você pedir para o paciente vir em jejum, ou mais ou menos 3 horas entre uma refeição e outra, perfeito. Se o paciente vir com você com meia hora, com 20 minutos que se alimentou, deixa ele esperando um pouquinho, porque essa bolsa ainda vai, esse intestino vai produzir, essa bolsinha vai encher. E aí, com a ilho, você consegue ter um respiro, e com a colostomia você consegue ter uma dinâmica muito tranquila dela não produzir, jejum ou entre as refeições. Controle intestinal. Eu, particularmente, sou fã número 1 da irrigação. Então, o controle intestinal é um método de eliminação intestinal que contribui para a melhor autoestima e qualidade desse paciente com colostomia. Por quê? Devolve para ele uma sensação, né? E não é só uma sensação, devolve para ele a sensação de continência, né? Dele conseguir controlar mais ou menos a hora que ele vai produzir ou não. Então, eu vejo alguns pacientes, assim, brilhando o olho quando a gente fala dessa possibilidade de controle intestinal, né? A irrigação da colostomia proporciona segurança à pessoa com estomia, então, a depender da atividade laboral, da atividade social desse paciente, se o paciente quer fazer uma viagem, né, e você ensina ele a fazer uma irrigação, então ele vai ter um intervalo ali de deslocamento tranquilo. Aquele exemplo que eu falei do meu paciente, que é caminhoneiro, nossa, ele ficou muito feliz quando a gente conseguiu fazer a irrigação. E ele estava tendo um intervalo de 30 horas, ele falou para mim. Ele falou, Luiz, eu passo 30 horas sem produzir na minha bolsa. Ele falou, então assim, eu consigo ver a viagem que eu vou pegar e os pontos de parada. Olha que legal. Então, assim, para ele, realmente é uma coisa que mexe muito comigo como profissional, porque você vê uma luz de esperança na vida desse paciente. Porque como é que ele ia deixar de fazer, né? Ia deixar de dirigir, para ele estava muito complicado. A irrigação, como eu já tinha falado, deve contemplar o plano de cuidados para a pessoa com colostomia, e aí a indicação é colo descendente ou sigmoide, né? E a irrigação resulta, aquilo, na ausência de evacuação por 24 horas ou mais, permitindo, olha isso, a descontinuidade do uso do equipamento coletor. E aí eu trago para quem não conhece que esse é o sistema que a gente tem, né? O sistema de irrigação e o oclusor e o mini cap. Então, quando eu apresento o mini cap ou o oclusor para o meu paciente, é um despertar, né? De possibilidades para ele. Aspecto nutricional. Por que eu quis trazer o aspecto nutricional? Além de estar no consenso. É porque o paciente tira muita dúvida com a gente, né? Sobre a nutrição. Eles têm muita, muita dúvida. Então, se não tem outras patologias associadas, né? A dieta da pessoa com estomia é livre, variada, fracionada, respeitando as preferências. E aí, quando você fala livre, você precisa lembrar, né? Se ele tem doença de Crohn, se ele é diabético, o que causou essa estomia ou outras patologias associadas, né? É interessante você falar para o paciente no começo ir com calma e testando o efeito dos alimentos, tá? É claro que eu como eu falo para eles, o alimento que soltava seu intestino antes vai continuar soltando. O alimento que produz gás antes vai continuar produzindo. Então, meio que não muda muita coisa. O que eu brinco com eles? Eu falei, olha, se você... Eu brinco, né, que eu converso muito aberto com eles. Se você come um boi, vai sair quase meio boi por aqui.
Então, tem que ponderar. Se você vai comer bastante a um aniversário, a uma coisa, lembre-se que no período seguinte a produção vai ser maior. Se você comer coisas mais relaxantes, a tendência é de ter diarreia, tá? E para as pessoas com ileostomia, é necessária uma avaliação nutricional periódica, por conta da perda dos eletrólitos e da grande chance de desidratação desse paciente, tá? Quanto mais espessas forem as fezes, mais nutrientes e líquidos foram absorvidos, tá bom? Isso é interessante falar para o paciente, porque o da ilho você vai estimular mais a hidratação. E essa é mais ou menos uma média que você vai falar para a colostomia, ó. Quanto mais espessa, mais pastosa ou cocôzinho formado, você absorveu mais, tá bom? Se vier com mais diarreia, aí você tem que repor mais nutrientes e beber mais água. Atividade laboral. Você vai conversar com essa pessoa porque ela precisa te contar onde ela trabalha. Se ela é aposentada, se ela não é aposentada, se ela não for aposentada, aonde ela trabalha. Por quê? Porque a gente vai precisar colocar na estratégia onde é o banheiro mais próximo para ela poder se higienizar e esvaziar, o equipamento coletor, né? Como que é essa atividade, se ela pega peso, se tem atividade de impacto, tá bom? Se, por exemplo, temperaturas elevadas, esse paciente vai transpirar mais, então ele vai ter que repor mais líquido. Então, isso tudo traz na conversa desse paciente. E aí a gente sabe, né, que a pessoa com estomia tem que carregar ali até mais ou menos 5 quilos pelo risco do prolapso. Eu já tive paciente de trabalhar em engenharia civil em obra. Então, a gente precisa lembrar dele desse risco. É claro que em grandes momentos a pessoa não vai poder abandonar o tratamento, mas a gente apresenta o risco que pode acontecer e aí, às vezes, ele consegue adequar, adaptar alguma coisinha ali. Atividade física. Atividade física é um dos pontos que o paciente mais tem medo, né, de voltar. Então, ele tem essa dificuldade de voltar ao lazer pela insegurança e a vergonha, insegurança da bolsa romper e vergonha. Então, as atividades, elas devem ser encorajadas o mais precocemente, né? E aí a gente vê que existem algumas atividades que são mais passivas, né? Que esse paciente consegue fazer mais, às vezes uma caminhada, ou aquele que tinha mais o esporte em grupo, que esse já não é mais indicado por conta do risco, né, do trauma corporal. Então, a gente precisa, isso vai ser muitas vezes uma parte que vai ter que adaptar muito, principalmente se for mais jovem, né? Jovem adora jogar uma bola e tal, então a gente fala, olha, não é indicado para você agora. Então, a atividade física também precisa. E tem uma geração saúde aí, cada vez mais nova, que isso vai ser um ponto chave para a gente trazer uma qualidade de vida. Os aspectos emocionais e sociais é tudo aquilo que eu já falei, né? Então, tem o momento do luto, de enfrentamento, culpa, a pessoa se culpa muitas vezes, né? Depressão, fobia social, a gente tem muito paciente com fobia social, de não querer voltar para o meio social dele, por conta dos riscos de extravasamento, infiltração. E o que é interessante aqui, nas cirurgias de emergência, o atendimento psicológico deve ser feito no pós-operatório imediato, porque ele não teve tempo de todo esse processo de mudança. Então, quando você vê um paciente que fez uma confecção de estomia de emergência, é interessante a gente já disparar uma linha de cuidado com a psicologia, porque esse paciente vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo, processo de aceitação, junto com o luto, junto com o autocuidado, junto com descobrir quem é a rede de apoio, entendeu? Então, ele vai ter muita mudança drástica, literalmente da noite para o dia. E isso mexe muito com o ser humano. É uma questão de empatia mesmo a gente se colocar. Como eu já tinha dito, em aspectos emocionais, a religião pode ser um apoio espiritual muito importante para aquele paciente, né? Vai trazer sustentação na fase de adaptação. E aí a gente tem que as atividades de lazer e recreação, que são as mais passivas, como ir ao cinema, ler, assistir uma televisão, geralmente essas não têm alteração. Já as que são mais ativas, como viajar, passeio, esporte, ir na casa dos outros, as pessoas vão tendo mais dificuldade, tá bom? E aí você precisa entender por que ela está tendo dificuldade. Às vezes é só vergonha ou medo, insegurança. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente tem e eu falo isso para vocês, a gente tem uma dificuldade de aceitar, às vezes, a estomia, porque é uma necessidade fisiológica da gente que a gente não é abordado no nosso crescimento como ser humano.
A gente fala, nossa, tô com fome. Todo mundo, nossa, é mesmo, vamos comer, vem comer, fulano. Nossa, preciso fazer xixi, tô muito apertada. Mas a gente morre de vergonha de falar, meu Deus, eu tô com uma diarreia, meu intestino tá preso, eu tenho que ir no banheiro. Então, a gente tem uma construção social que limita uma certa normalidade em relação às fezes. A gente vê algumas mães falando, ih, eca, fez cocô, como se fosse uma coisa negativa. E aí as pessoas que são mais antigas, elas têm isso muito, mas muito, muito enraizado. De você, às vezes, ir trocar um equipamento coletor, dar uma assistência, a pessoa virar o rosto para não ver as fezes dela. Então, é uma quebra cultural para essa pessoa, né? Então, não tem como você achar que vai ser da noite para o dia. Se aquilo para você, como profissional, como estomaterapeuta, é tranquilo, para aquela pessoa é uma barreira, é um muro, uma muralha. Porque ela foi criada, ela foi condicionada de que cocô a gente tem que esconder, né? E aí eu começo a brincar no consultório, falo, não, isso é só cocô, do mesmo jeito que você come, você faz cocô. A gente tem que trazer um pouco mais de naturalidade para essa pessoa. E aí, o que eu apresento também para os meus pacientes, e vejo, às vezes, eles com uma adesão bacana, é sobre os cintos para as estomias. Mesmo ele não tendo a indicação por conta de abaixo do nível da pele para protusão, eles se sentem mais seguros. Então, a gente só modula ali a pressão para não gerar prolapso, mas eles se sentem mais seguros com o cinto, certo? Então, a gente apresenta, se tiver com muita ansiedade, se tiver com muito medo, apresenta o cinto, porque às vezes é o cinto que vai fazer a diferença para ele, tá bom? E aí a sexualidade, né, meu povo? Sexualidade é um negócio difícil de abordar, que às vezes a gente não fala no nosso meio de trabalho com aquele paciente, às vezes é muito fácil a gente falar no meio social, de descontração, mas dentro de um consultório a gente fica até constrangido, né, a depender. E aí aquilo que eu falei, por que a sexualidade agora tem uma barreira? Porque a mudança da imagem corporal versus os padrões sociais impostos, né? A privação do controle fecal e as eliminações involuntárias de gases e odores. Então, a pessoa ela já vai se afastando socialmente e, logicamente, do parceiro dele. E a alteração do estímulo sexual também pode acontecer, né? Então, a depender da cirurgia, os homens podem apresentar disfunção erétil, distúrbios ejaculatórios, e a mulher, inibição do desejo, falta de lubrificação, ainda tem um contexto do tipo de cirurgia. E aí, a confecção de estomia pode levar para algumas pessoas a se considerar menos atraente. E com isso, ela não permite o contato sexual. Então, a gente tem alguns exemplos de lingeries, né? Até de colocar um biquíni, uma coisa, porque na parte social, que a pessoa fica com medo de ir para a água, de mostrar. Graças a Deus, voltou os biquínis com calcinha maior, ou os bores, né? Então, as mulheres que são mais vaidosas percebem que pode optar por isso, mas no contato íntimo e sexual, ela fica muito mais, né? A pessoa com estomia fica mais exposta. Então, ela não se acha atraente por conta do padrão cultural, então ela também não permite o contato. O parceiro também, olhando para o parceiro, ele pode ter medo de machucar, né, por algum fator, né, não vou tocar, até quando tá a rede de apoio ajudando a cuidar, que você vai lá, lava a estomia, a pessoa fica, meu Deus, não machuca, você não tá doendo? Então, imagina o parceiro sexual, ele tem medo, né, de machucar. Por isso que é interessante a gente sempre trazer toda a rede de apoio social desse paciente. Outros fatores psicológicos mais complexos fazem com que ele evite, né, a questão da pessoa aceitar, o parceiro aceitar, ele evita o contato íntimo. Como eu falei, a sexualidade da pessoa com estomia não é abordada com frequência, né, pela equipe multiprofissional, é um tabu para muitas faixas etárias, né, e às vezes até quando você vai puxar essa conversa, eles falam que isso não é um problema, não. Os pacientes falam que isso não é um problema, não, aparentemente, tá? A relação afetiva da pessoa com estomia e seu parceiro é um importante aliado no processo de aceitação e reabilitação. Muitas vezes a sua principal rede de apoio. Se for principalmente, por exemplo, um idoso e uma idosa em que os filhos já cresceram, já mudaram, já saíram de casa, vai ser o parceiro ali que vai estar junto, né? Então a gente precisa criar um espaço aberto para falar sobre sexualidade, independente da idade.
Eu trouxe aqui, quando eu estava fazendo a aula, a percepção dos cônjuges, né? Sobre a pessoa com estomia intestinal, sobre a sexualidade do casal. E aí eu selecionei algumas falas que eu achei muito legal. Então, vem comigo. Tivemos o contato íntimo até a internação antes da colostomia. Ele perdeu completamente a sexualidade de repente. Não me procurou mais, mexeu demais com a cabeça dele. Ou seja, um homem que teve a confecção de uma colostomia e essa é a esposa falando. Ele não me procurou, ou seja, o paciente não se acha mais atraente, né? A outra, não acho que a bolsa tenha trabalhado nosso relacionamento, mas nossa vida íntima mudou muito. Ainda fazemos sexo, mas raramente. Ele fala que é desconfortável. Aí eu não sei quem teria, né, a estomia. Se é o cônjuge falando ou se é o paciente. Nossa vida mudou a nossa vida sexual, mudou a rotina, mudou tudo. Ainda não é tranquilo, porque eu sinto muito o problema com o cheiro. Olha só que interessante. Em relação à estomia, já me adaptei um pouco mais a isso. Se não fosse pelo incômodo que a bolsa gera, a diarreia e o mau cheiro, o escape do cocô fora do vaso, se não fosse isso, não tinha diferença. Ela pontua aqui o incômodo da bolsa, então aí vem o nosso olhar, né? Será que ela está tendo alguma irritação da pele pelo produto que a bolsa é confeccionada? A diarreia, será que a gente consegue modular isso com dieta? Mau cheiro, escape do cocô fora do vaso. Às vezes é só uma revisão de educação, né? De educação em saúde, para ela conseguir se sentir um pouco melhor. Quando a gente vai se encontrar, ele limpa, porque fica com receio e esconde. Usa uma toalhinha que prende com fita crepe. Isso eu acredito que seja uma esposa falando, mas se adaptaram, continuam tendo vida sexual. Considero que minha vida em nada mudou depois que usamos a bolsinha. Meu relacionamento é igual antes, normal, né? Um ponto positivo aí. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um apanhado geral para a gente ampliar o nosso contexto. Deixa eu terminar aqui de. Pronto. Para a gente ampliar o nosso contexto de análise ao paciente com estomia, né? Quando você vai receber aquele paciente, você vai entender que existem dois grandes momentos, o pré-operatório e o pós-operatório, o qual o pós-operatório ele se divide em imediato, né, e o tardio. O imediato, você precisa correr com aquele paciente sobre o autocuidado, o que ele vai fazer com a bolsinha, como que ele vai cortar coisas mais dinâmicas. E o pós-operatório tardio é a inclusão dele novamente no meio social e na rede de apoio dele e na atividade diária dele, a qual ele teve um tempo ali que ele não teve, né, de recuperação cirúrgica. E o pré-operatório é você acolher esse paciente. Eu tenho aprendido a cada dia mais desses momentos. Por exemplo, na minha consulta pré-operatória, é que eu esqueci, tá lá no hospital, eu tenho um avental, né? Eu acho que a grande maioria já conhece, com o nosso corpo humano por dentro, em que eu consigo tirar o intestino grosso, o delgado, e consigo mostrar para ele como que é a estomia. Ah, o senhor vai amputar o reto, tá vendo? O senhor vai amputar só esse pedacinho aqui, eu vou lá e tiro, né? Então, isso vai trazendo um lúdico para ele, vai trazendo uma certa aceitação e um pouco mais de normalidade. Então, o pré-operatório é o acolhimento e trazer para o paciente a possibilidade de planejar estratégia de enfrentamento, e o pós-operatório é o acompanhamento dele e trazendo ele ali de novo no ambiente social dele. Eu espero que tenha sido satisfatório, espero que tenha correspondido à expectativa de vocês. Não dá para a gente falar em pormenores, né, sobre o equipamento coletor, como que faça, né, cada coisinha. Esse é um apanhado geral pelo tempo que a gente tem. A gente pode depois até destrinchar, né, fazer uma aulinha para cada coisinha que a gente aborda. Mas é para preparar vocês em receber esse paciente aí, em qual é o momento que você encontra com ele. E aí agora eu deixo para a Sandra e para a Alexandra. A gente já está 9h10, né? Para a gente não chegar, não bater muito mais tarde. Quem tiver alguma coisa para comentar. Obrigada, Luísa. Eu fiz umas anotações aqui, sabe? Só para compartilhar, porque, assim, algumas coisinhas que você falou que eu vou só reforçar, né? A questão, assim, Claro, que eu Aline, anotei você aqui. tem
muito mais experiência nessa área do que eu. Sua Não, mas contribuição não é se sempre trata bem-vinda. disso, não. Se trata só mesmo do público, né, dos pacientes. Então, Aí, assim, quando você falou do filtro, como você não só falou da questão dele molhar, só lembrando que, assim, a gente usa equipamentos, né, com filtro em pacientes que têm ileostomia, né? Então, quando ele está logo no pós-operatório recente, nós vamos ter isso o tempo todo acontecendo, porque o efluente, ele é mais líquido, até acontecer aquela adaptação, né? Então, assim, só ter o cuidado de lembrar disso, para a gente não ficar achando que é só a proteção do filtro, né? Então, o paciente de ilho, é muito comum acontecer isso logo no primeiro mês, principalmente, né? E às vezes o pessoal fala Às vezes assim, até porque fica muito tempo deitado, né, Lei, na recuperação cirúrgica, né? e aí acaba enchendo mais rápido, porque ainda tem um descontrole ali, né? O que Uhum. ajuda bastante no descolamento precoce do equipamento, dependendo da questão da base do equipamento, né? Então, isso ajuda muito, às vezes, a pele a prejudicar logo ali no começo, né? Isso é um cuidado multi, que eu vejo muito acontecer, às vezes o pessoal me manda foto daquelas dermatites extensas, mas assim, o efluente extremamente líquido, né? Então, é importante que o médico saiba, mesmo quando ele não é proctologista, que ele possa utilizar de medicação para controlar esse efluente, né? Ter uma perda menor, né? São poucos os pacientes que têm contraindicação para o uso do Imosec e da loperamida, né? Ou do Tiofan, né? No controle do efluente. E logo no começo ele precisa disso, né? Porque senão ele entra num problema, né, que se estende e pode levar até uma insuficiência renal, por perda de líquido, por uma desidratação grave. Isso não é pouco comum no paciente que tem uma ileostomia, tá? Então, assim, quando a gente está cuidando desse paciente de ileostomia, ele, claro, é um paciente muito mais fácil de cuidar no sentido cirúrgico, né? Uhum. Então, se faz uma ileostomia, por que se tem tantos problemas de pele e tudo mais? Porque depois, numa tentativa de reversão, é uma cirurgia muito mais tranquila para aquele paciente, né? Então, isso é importante, só que a gente tem que ter uma atenção muito maior para esse paciente, né? Então, o contato com ele vai ter que ser mais próximo, né? As idas ao hospital vão precisar ser mais próximas, né? Então, assim, eu vejo isso e eu posso dizer que eu sou uma felizarda de poder estar dentro de uma unidade de proctologia, né? Onde eu vejo todos os pós-operatórios toda semana, e eu consigo fracionar minha consulta de enfermagem de acordo com o paciente, sabe? Então, eu acho que isso ajuda demais, que é diferente quando eu tenho um ambulatório que não está inserido ou não tem um contato tão próximo com o pós-operatório, né? Uhum. Então, assim, existem outras dificuldades, né, que E, poderiam acontecer que eu não tenho mais essa dificuldade, né? Ale, o que eu lembrei agora também, que a depender, por exemplo, o paciente tem uma ilho e ele fez amputação do reto, ele vai, nesse pós-operatório imediato, ele vai passar mais tempo deitado ou lateralizado. Então, cabe a gente também a lembrar de que às vezes não é hora de colocar o saco coletor em pezinho, né? A gente fala, olha, mantenha ainda um pouco lateralizado, porque a gravidade escorre ele ali pro ladinho e Isso, evita no tanto, né? diagonal, na É, diagonal ajuda bastante, tanto para o paciente quanto para você que vai fazer o esvaziamento, né? Porque assim, exato. igual ela falou, então se eu tenho um paciente que tem uma ileostomia e que ele fez uma amputação, né? Além da retirada de todo o intestino grosso, ainda retirou ânus e tudo mais, qual a orientação básica no pós-operatório? É não deambular, não sentar por 15 dias, né? É. Ou seja, Então, o que é que deitadinho. acontece? Precisa ficar um pouco mais restrita ao leito, né? E aí entra também a questão multiprofissional que você falou, que é a questão da nutrição. Hoje mesmo eu estava fazendo avaliação no paciente em pós-operatório, que eles passam por mim antes de receber alta. Se eu não achar que ele tenha que receber alta, eu já falo, ó, não dá, né? Os pacientes já chegam assim, e aí, qual é? O que você vai me dizer? Eu vou de alta ou não vou, né? E aí ela estava me falando assim, uma colostomia, e estava comendo
que era? Banana cozida, maçã cozida, ou seja, teve ali um pequeno desajuste da nutrição, porque não é para uma paciente colostomizada esse tipo de dieta, e sim para um paciente ileostomizada. Então, a dieta para o ileostomizado, ele precisa ter esses cuidados, ele não pode comer nada cru, né, porque é altamente processado, aliás, não processa, né, sai inteiro, aumenta a desidratação desse paciente. Então, a paciente já estava assim, até desmotivada de comer trem cozido e tal. Eu disse, mas você tem uma colostomia, você não tem restrição, né? Que realmente não tem restrição. O paciente de colostomia não tem restrição. Fez aquela evolução de dieta, pronto, dieta normal, acabou, né? Diferente do paciente com ileostomia, tá? Então, a gente tem que lembrar que o paciente de ileostomia não pode comer coisa crua, né? Então, cenoura crua não dá, tem que ser cozida. Milho, eu já falo para eles, milho não dá, pode ser a pamonha, né? Ter muito cuidado com os grãos, né? Lembrem-se que a luz do intestino delgado, ele é 2 centímetros. Então, se eu como um feijão que eu não mastiguei, num pós-operatório, onde eu tenho um edema de alça, eu vou fazer uma pseudo-obstrução. Então, o paciente vai ter todos os sintomas de uma pseudo-obstrução, que é náusea, vômito e cessação da saída de líquido, né, de efluente pela estomia. Então, a gente tem que ter muita atenção a esse paciente em todos esses detalhes. Poxa, mas mesmo assim ele é melhor para operar depois? É muito mais simples operar esse paciente depois que passar o período, né, de transição, ali, dependendo da doença de base, né? Então, isso era uma das coisas que eu queria falar. Eu geralmente, assim, eu achei até engraçado quando você falou do jejum. Eu não peço para eles ficarem em jejum, sabe por quê? Porque eles já ficam. E aí eles acabam me atrapalhando, porque um jejum prolongado que eles fazem, quando eles fazem jejum, né, eles fazem jejuns prolongados mesmo. Então, a gente vem para o hospital, mas já Ale, passou é não porque sei eu acho, aonde. o seu ambulatório é que horas? Eu fico das 7 a meio-dia, O né? meu é à tarde. Ah, tá, é logo Então, após o entendeu? almoço, né? Senão eles chegam É, para mim lá, tendo almoçado, e viram uma confusão minha vida. Aí à eu tarde peço, é né? Aí eu mais falo assim, olha, difícil. então eu vou te marcar 1 hora e você faz um lanche ali bem reforçado até 10h30, 11 horas. E aí depois você pode almoçar, porque o meu é à tarde, então às vezes eu chego assim, ele, não, é porque eu comi, peguei uma marmita ali fora. E eu, oh, meu Deus. Aí eu acho Entendi. que tem bate Assim, isso eu nem, também. geralmente não tenho. E eu falo o contrário para eles. Eu falo assim, o senhor não pode vir em jejum, porque senão vai passar mal, vai fazer uma síncope. É normal no paciente em pós-operatório de ilho, né? Então, eu deixo isso muito importante. E assim, eles acham que se não comerem e não beberem, não vai sair nada. Ilusão, porque se ele tiver num quadro de É, desidratação, sai vai muito continuar. mais, né? E é Mas muito. assim, essa orientação que eu dou também é dentro de casa, sabe? Porque às vezes o cuidador, ele, por ele não ter a destreza de limpar rápido, de cortar rápido, de não sei o que, eu falo, olha, Sim, espera, sim. faz antes Isso sim. da refeição ou quando acorda, porque aí você vai ter um pouco mais de tempo, né? De Ah, tá. intervalo, Isso para eles eu falo né? também, porque eles É não têm a isso. mesma destreza. Mas eu preciso que, assim, na minha avaliação, e como eu pego muito paciente ileostomizado, eu tenho uma população grande de doença inflamatória, né, que no pós-operatório tem uma chance muito grande de fistulizar. Então, eu preciso ver por onde está saindo aquele efluente, sabe? É uma coisa assim, além de fazer o toque. Então, se ele está me atrapalhando muito, saindo muito, eu enfio o dedo lá dentro e vou me organizando aqui, né? Então, já tampo logo e vejo também a motilidade do... Isso é muito importante, tá, gente? Não adianta só a gente trocar e não tocar. Eles morrem de medo, né? Quando a gente enfia o dedo... E eu, assim, antes eu falava, vou fazer um toque. Hoje eu não falo. Por quê? Porque eu gero uma ansiedade muito grande. E depois que eu já toquei, eu disse, nossa, você pôs o dedo? Pus o dedo, doeu? Não, então pronto. Tá tudo ótimo se não doeu. É uma coisa que a gente vai pegando de acordo com o paciente. E só uma última consideração, antes de um negocinho que eu quero mostrar para vocês, que a colega mandou, de dúvida, que a gente aproveita que tem tempo e pode discutir um pouquinho, às vezes é dúvida de mais alguém. A sexualidade, né? É muito importante a gente abordar isso, o próprio paciente ele vai perguntar,
Só que, por exemplo, eu sou muito acostumada em cirurgias de grande porte, e nós temos lesão mesmo de inervação. Então, em muitos casos, o homem não vai voltar a funcionar, né? Então, a gente inicia aí uma situação, assim, complicada, porque não dá para a gente avaliar inicialmente, assim, no primeiro, segundo mês, se realmente ele não vai funcionar. Ele tem indícios de que não vai funcionar quando ele começa a fazer retenção urinária, não consegue ter um esvaziamento completo da bexiga, associado a esse procedimento cirúrgico, né? A manipulação cirúrgica que teve durante o procedimento. Então, assim, o paciente ele já é meio que preparado, sabe? No pré-operatório, que é uma cirurgia grande, que algumas implicações podem acontecer. E aí, assim, ele não volta ao normal mesmo, né? A maioria das vezes, dessas cirurgias maiores, como amputação, ou então que o tumor, né? Geralmente o tumor é de reto inferior, são procedimentos que geralmente geram algumas alterações que levam à impotência sexual. E isso no homem é muito difícil, né, de trabalhar. Às vezes a gente encaminha esse paciente para conjunto com a urologia, né, mas é difícil de trabalhar isso com eles, né. Alguns têm até indicação de prótese peniana para depois voltar a ter o mais próximo da normalidade, né. Mas a gente tem que pensar nesse paciente, né, e na dor, né, pós-relação sexual, principalmente na mulher. Tá? A dispareunia, que isso gera também, é algo comum, não é uma coisa incomum, é algo comum, porque nós já chegamos, a gente sabe, né, quando você opera câncer, a gente tem uma grande chance de ser cirurgias um pouco mais agressivas, né? Então, tem esses porém, sabe? Que eu queria... Me lembrei, fui anotando aqui enquanto você falava, só para poder falar, porque assim, a gente precisa dar a oportunidade dele voltar à relação sexual. Assim, o estudo não era daqui, né? Mas eu tenho um paciente que fazia uma das coisas específicas do que estava ali, diz, poxa, isso aí parece fulano, né? A gente já vai se identificando, né? Conforme... E aí eu Era a olhei e disse, não, toalhinha? Minas Era a Gerais, né? toalhinha? É a Era a toalhinha. toalhinha com fita crepe, né? Com fita crepe, exatamente fita crepe, não era outra coisa, não era o micropore, não Incrível. era, entendeu? É É o a ser fita humano crepe. dando o jeito que eu acho que, né, genuinamente todo mundo pensaria num primeiro momento. O ser humano é todo igual no final das contas. Ou ele fez parte da amostra, né, gente? Quem sabe? Pode ser, né? É. Não li o trabalho para ver de onde saíram esses pacientes, né? Enfim, Ou em algum grupo social ele deu essa dica. pode ser, pode ser. Isso é bem possível, né? Exatamente, ó, às vezes são até de grupos que se conectam e ensinam as técnicas. Exatamente, Sérgio, foi isso que eu pensei agora. Posso, Ale? Pode falar. Enquanto eu Lu, abro aqui olha, muitas pessoas no chat vieram só te parabenizar pela brilhante explanação, gostaram bastante, acharam bem específica. E realmente foi muito legal, até porque você veio baseada no consenso, né, nas evidências, então a gente vê que a gente deixou realmente de ser aquela coisa empírica. Exato, E o exato, que se fala é o que já vem comprovado, né? exato. Então, isso é muito bacana, isso reforça e baliza a nossa ação de enfermeiro, né, de especialista, de estomaterapeuta. E aí vieram duas perguntas e tem um comentário aqui que o Sérgio fez. Ele fala assim, ó, acredito que essa aversão às fezes está muito relacionada a odores, e isso se acentua muito, pois a cultura do brasileiro é muito avessa a odores fortes. Tanto é que o É, brasileiro ele toma vários banhos durante o dia. exato. Então, ele veio reforçando mesmo o A que nossa você... tolerância, né, ao odor forte é baixo, né? Faz sentido. Aí o André veio fazendo uma pergunta. Para atividade aquática, você indica algum equipamento coletor? Específico? Eu não. Eu não. Eu geralmente só falo para eles assim, por uma questão até
de exposição e de vergonha, o mais opaco, né? E aí, assim, é o que ele coloca, o que tiver melhor adesão à marca que ele já tiver o hábito de usar com melhor adesividade à pele. Não tem nenhum equipamento. Agora, se, por exemplo, ele fizer irrigação intestinal, aí é melhor ainda, né? Porque aí a Sim. gente usa o oclusor, grudou, tá livre, né? Tá. Se alguém tiver alguma experiência, gente, pode falar, viu? A Paola colocou aqui que você fez uma apresentação maravilhosa e que você está devendo o avental, o contato do avental para ela. Menina, pois é verdade, Paloma. Gente, Paola, e você não me cobrou, viu? Eu falei para você, me manda um WhatsApp. Foi uma menina do Instagram que fez. Eu vou agora, vamos desenrolando aí que eu vou achar esse seu WhatsApp aqui agora. Sem pressão, Luísa. Achei. Ela chama Amable. DDD 19. Eu vou pôr no chat, hein? Beleza. No decorrer da sua apresentação, Lu, eu fiz uma chuva de palavras aqui e eu vou só reforçar que mais me chamou a atenção e eu acho que a sua apresentação contemplou muito bem o que perpassa esse perioperatório, né? Então, você falou muito bem de cuidado integral, você falou de planejamento de enfrentamento, você falou de plano de cuidados, você falou do paciente autônomo, você falou da religião, você falou com muita maestria a prática que você vem desenvolvendo no acompanhamento desses pacientes, falou da escuta qualificada, falou da empatia, tá? Então, tudo isso tem a ver com a vivência, né? Tem a ver com o seu dia a dia. Isso é bacana, porque a gente vê que você está muito preparada para atender esse paciente. É lógico que a gente aprende no dia a dia cada vez alguma coisa diferente, né? Mas é muito legal saber que os pacientes têm você na estomaterapia para dar esse empurrão, né? Para fazer esse acolhimento, para fazer esse acompanhamento. Eu fico muito feliz por você, viu? Eu Muito fico obrigada. honrada com as suas palavras e seu elogio, porque a sua tese, nada mais, nada menos que eu acho que é meu livro de cabeceira, que eu fico lá namorando ela e lendo, então, assim, eu aprendo demais com vocês, e eu acho que é isso, assim, eu sou realmente uma apaixonada por estomias, eu acho que é uma coisa incrível, meu gato, gente, eu acho que é uma coisa incrível e realmente é muito natural. Como eu gosto muito, para mim é muito natural. Eu brinco muito com os meus pacientes estomizados, eu brinco muito com eles, eles falam, ai, não aguento mais esse cheiro. Eu falei, menina, mas é só cocô, qual que é o problema? E a gente ri junto no consultório. Então, assim, realmente eu sou uma apaixonada. E eu fico feliz em ter transmitido isso pela minha fala, porque um dia eu escutei isso, essa paixão toda da nossa professora Ana Lúcia, né? E ela me contagiou incrivelmente. Então, assim, eu fico muito feliz porque nós somos frutos já e a gente já vai contagiando outras gerações aí, né? Eu sou realmente, quem me apresentou estomaterapia foi a professora Ana Lúcia e eu acho que nós somos extremamente privilegiadas em tê-la como braço direito, não tem como. E realmente toda essa minha paixão e essa minha alegria veio dela. E a gente poder transmitir isso hoje, né, com tanta gente do Brasil aí, quebrando algumas culturas de medo, de insegurança até do próprio profissional, que a gente às vezes vê isso dentro dos nossos hospitais. Ninguém querendo pôr a mão. E aí às vezes desce para a estomaterapia por uma coisa extremamente simples. Então, a gente, né, pulverizar essa tranquilidade em falar de estomias é um ganho muito grande para a enfermagem, né? Eu sou uma apaixonada pela enfermagem, uma alucinada por estomias. Então, eu acho que eu fico muito feliz em realmente trazer isso e ouvir de vocês todas essas considerações, porque a gente aprende muito um com o outro aqui em Brasília, né? Graças a Deus a gente tem essa. Nós somos Amém. assim. Verdade. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline. Ela Bom. pergunta: ostomia ou estomia? Estomia.
Às vezes a gente ainda tem algum vício de Para linguagem. o estomoterapeuta, tá, gente? É. Porque assim, eu vou só trazer É, aqui a coisa de Brasília. A nossa associação, ela é de ostomizados. Então, sempre que os isso. meninos me chamam para falar, eu falo estomia e o paciente pergunta: por que você está falando estomia? Né? Aí eu falo para ele, porque é uma questão de tradução correta do grego para o português, né? Ostomy é inglês, né? E a gente meio que abrasileirou, né? É mais ou menos isso. Mas o correto mesmo é a tradução do E, né? Nenhum dos dois estão errados, né? Nenhum dos dois é o mais correto. Mas o profissional estomoterapeuta que fala ostomia, ele faltou uma aula. E essa aula, viu? Então, assim, qualquer outra pessoa pode falar ostomia, né? Mas o estomoterapeuta faltou uma aula se ele fala para mim ostomia, tá? É só para vocês entenderem, é uma questão mesmo, e a gente deve primar por isso, ensinar o nosso paciente a isso. Ele vai perguntar: por que você fala estomia? Eu estou confusa, né? Estou confuso. Aí você explica, né? A abertura que a gente tem para poder trazer essa questão. Mas a professora Vera Lúcia, ela falou isso há muito tempo, viu, gente? Não vou me recordar, mas foi antes de eu me formar em estomoterapeuta. Eu devo ter o quê? Melhor nem Estou fazendo as contas. 10 anos de estomoterapia. Então, já tem bastante tempo que isso é falado, sabe? A gente fala um pouco mais aqui por essa questão com a associação, porque ela é um órgão comercial e está como ostomizados, né? Isso pode, né, por ser um órgão comercial. Mas o correto é realmente estoma e estomoterapia. Correto assim, né? Que a gente deve seguir o português. Mas às vezes se o paciente vem falando ostomia para mim, eu nem corrijo, porque eu falo, gente, esse coitado tem tanta coisa para poder aprender aqui. Não, mas ele vai te perguntar. Às vezes a gente não precisa corrigir, não, porque a pessoa É, pode se sentir mal pela correção. Tem é. profissionais que se sentem mal pela correção. Mas se você é incidente naquilo Se ali, eu, e se eu tô, estoma, é a ó, vamos primeira ver consulta, isso. eu tô apresentando para ele, já apresenta certo, né? Isso. Já Ele apresenta vai certo. ver, depois ele vai se confrontar em coisas, porque a internet está aí, então vai ter N coisas que ele vai ter acesso, É, principalmente esses mais eletrônicos, né? O Gente, eu queria Sérgio pedir. falou aqui também que ele foi recém-formado, não tive a oportunidade de ter contato com os mecanismos, gostaria de saber se é possível, e quando a gente tiver tempo, né, falar um pouco mais a fundo sobre as bolsas, oclusores, irrigadores e afins. Às vezes fica de sugestão, né, Ale, da gente montar Sim, uma isso aí não é aula. nada fácil online, tá? Já vou Não, avisando, porque tem que mostrar, né? porque teria que pegar, né, algo assim. Mas, assim, o básico, né, da gente mostrar, sei lá, filmar, É. mostrar cada equipamento e tudo mais, é bem... pode ser, talvez, dentro de casos, que é isso que eu É. queria passar. Como a gente terminou mais cedo, eu queria pedir licença, porque me enviaram um caso, e eu acho até interessante a Oba, gente adoro. discutir, para a gente poder ver qual o raciocínio, por onde eu devo começar para pensar naquilo ali, né? Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Ah, eu vou compartilhar, vai aparecer o nome, mas eu vou compartilhar, tá ok para vocês? Aparece, Tá né? ok. Sim. Bom, vamos lá. Então, sem saber nada do caso, né? Que isso aí a gente também tem que fazer esse exercício. Está à direita, dermatite extensa, já sei que é uma ileostomia, né? Uhum. Tenho 2 boquinhas aqui, não estou pegando no paciente, mas eu estou vendo que tem 2 boquinhas. Por que que é importante quando a gente fala assim, precisa sair alguma coisa para eu saber qual é a boca funcionante, Uhum. né? Porque nem sempre na cirurgia, a princípio, a boca funcionante deveria ser sempre a proximal, essa aqui. Tem hora que vira uma bagunça. Porém, isso não é regra. E eu acho que é justamente o que está acontecendo aqui. Está vendo que ele está queimando e a segunda boquinha está com direcionamento para a pele? Então, Ângulo de isso drenagem, influencia né? demais, influencia demais. Mas tem protrusão.
Tem protrusão, mas para uma colostomia, eu diria que para uma ileostomia ou uma jejunostomia, porque eu estou achando que a mucosa não é muito lisa, tá? Uhum. E o jejuno, ele é um pouco mais enrugado. Então, isso são só observações que a gente tem que ter quando se depara com o paciente, mesmo sem ler, né? É algo que a gente tem que exercitar daquilo que a gente aprendeu da anatomia, essas coisas, né? Então, eu tenho uma ileostomia dupla boca, ela não é regular, tá? Então, por quê? Porque na altura ela é maior do que na largura, então eu não posso recortar um equipamento redondo. Isso já começa por aí. Então, tem que ter muito cuidado com o recorte. Segunda coisa, vi que a boquinha que está funcionando é a inferior e ela está direcionada para a pele, convexidade, tá? Ó aqui, provavelmente a gente tem um espaço até razoável, viu? É verdade. E usar um equipamento, aqui o ideal é usar uma peça, né? Para não ficar, porque o paciente é extremamente magro, para não ficar batendo o aro, né, em cima da crista ilíaca. Então, o ideal é uma peça. Nem sempre a gente tem o ideal. Então, não tem o equipamento de uma peça convexidade light, uma convexidade leve, né? Porque eu não preciso fazer uma convexidade grande, né? Porém, aí entra uma coisa, isso é meio pessoal, né? Que seria a formação daquela base adesiva. Está extremamente ulcerado. Eu diria, não estou pegando, porque eu gosto de pegar, sabe? Eu falo muito para os meus pacientes. A avaliação aqui é a avaliação de goiano. Goiano olha as coisas pegando, vocês já viram isso? Espero que... Tem uma goiana aqui. Me formei em Goiânia, então eu posso falar isso, tá? Então, é pegando mesmo para perceber, mas a princípio nós temos uma dermatite, para quem utiliza aquele instrumento sax, uma dermatite L2, uma dermatite erosiva com perda da epiderme, e aí eu preciso tratar isso, né? Não adianta só escolher o equipamento, eu preciso tratar. E aí eu tenho que ter muito cuidado com o uso abusivo de spray, tá? Porque eu posso, dependendo do spray, deixar a pele lisa demais e não ter uma aderência adequada do equipamento. Também tem que pensar nisso. Então, o que eu faria? Depois eu deixo a Luísa falar a parte dela. Né? Mais fácil falar primeiro. O que eu faria? Então, faria a limpeza só com água, tá? Água, apenas água. Ah, mas não fala para limpar com água e sabão? Não, quando a gente tem uma ferida dessa extensão, né? Então, água, apenas água. E assim, com muito cuidado, né? Sendo delicado. E lembrando que, provavelmente, uma coisa que eu faço muito, as pessoas se incomodam com o cocô que está logo em cima aqui. Às vezes, se é algo, a primeira coisa que eu falo é passar uma gaze bem molhadinha aqui em cima e pronto, acabou. Se eu mexer muito aqui em cima do intestino, eu vou estimular a produção dele. E aí acabei, né? Acabei. Ah, mas com você ele não faz. É só você não estimular, não encostar nele. Às vezes, se ele já está muito produtivo, eu nem limpo essa parte superior antes de cuidar da parte da pele mesmo, tá? Então, foca sempre na pele peristoma, né? Então, fiz a limpeza com água, tirei o excesso, vou jogar o pó de hidrocoloide. Por quê? Porque é úmida, é L2, né? Erosiva, então tem umidade. Joguei o pó, tem que esperar menos de um minutinho, alguns segundos para ele aderir e tirar o excesso. Eu preciso tirar o excesso daqueles grânulos, senão o meu equipamento não vai grudar na pele, vai grudar só naqueles grânulos, né? E a partir daí, que eu já tinha pensado e observado por onde que saiu o efluente, e pela depressão que eu tenho e a irregularidade que eu tenho na pele peristoma, a minha escolha é convexidade, né? Lembro que além dessa convexidade que eu vou colocar, né? Aí eu tenho que ver o que eu tenho no meu serviço. Eu preciso, se é uma convexidade leve, geralmente eu preciso associar uma barreira, tá? Se for, né, quero resolver logo essa pele, posso usar uma convexidade, né, uma única troca de uma convexidade profunda? Posso.
eu não vou falar marcas, mas tem convexidade profunda que tem uma capacidade maior de absorção. Então, você vai colocar uma única vez e você vai resolver a dermatite desse paciente. E depois você pode transferir para uma convexidade mais leve, né? Então, isso a gente joga conhecendo cada uma das marcas, né? E aí, precisa conhecer as marcas para entender isso, né? Então, cada marca vai ter seu ponto de apoio para cada caso, né? Então, feito isso, lembro, independente da convexidade, eu tenho que associar um cinto. É muito comum eu ver paciente em uso de convexidade sem cinto e queixando de vazamentos frequentes. Se eu tenho uma convexidade e não coloco o cinto, eu vou ter um vazamento frequente. Então, eu preciso ter isso na minha cabeça, isso é meio que obrigatório. Ah, mas esse paciente vai ficar quanto tempo com essa convexidade? Vai depender das avaliações que a gente vai ter. Então, para resolver esse paciente aqui específico, eu faria isso. O pó tiraria o excesso. Nesse caso, se eu utilizar uma convexidade profunda, eu não utilizaria nenhuma barreira spray, tá? Se eu utilizar uma leve, aí eu poderia utilizar uma barreira spray. Lembrando que a gente tem que esperar o spray secar, senão a gente coloca a base adesiva em cima e ela solta na mesma hora. Ué, mas não está grudando, porque você não deixou secar. É uma coisa bem simples. Colocaria o cinto, a bolsa, né? E ao redor, onde tem toda essa extensão aqui, ó, eu posso utilizar aquele hidrocoloide próprio para estomias, que é um pouco mais grosso, mais denso, né? Que consegue absorver essa umidade dessa pele machucada. Isso aí vai resolver. Claro, às vezes a gente precisa fazer uma adaptação, porque vejam só, o paciente é extremamente magro, então o cinto, às vezes a gente precisa encolher o cinto padrão normal, talvez a gente tivesse que fazer uma adaptaçãozinha para encurtar ele, né? Mas dá certo. No caso, se for um paciente acamado, aí a gente optaria não por uma peça, mas sim por duas, porque a peça superior consegue se movimentar na diagonal para fazer esse esvaziamento, né? E facilitar esse cuidado. Deixa eu olhar aqui o chat, isso é minhas observações, né? Em Ale, aqui eu também pensei, porque como a gente tem a crista ilíaca aqui, né? E os pontos ali, que podem estar com algum exudato, e aí também facilita, né, a infiltração e a saída precoce dessa base, a ideia que eu vou ter impede o uso do cinto, mas aí a gente vai indo por partes, né? Primeiro a gente quer tratar. Ao invés da gente colocar a base com aquelas hastes do cinto em 3 e 9 horas, pensa no reloginho, 3 e 9 horas. Eu viro ela, coloco em 12 e 6 horas, mas aí o saco coletor eu ponho no jeito normal, sabe? Eu fiz isso outro dia com uma que não estava adequando de jeito nenhum. Aí eu inverti. Ao invés de colocar como se fosse as duas hastes na horizontal, 3 e 6, eu virei. E aí eu coloquei na vertical, né? E aí eu consegui me livrar um pouco muito dos pontos e bastante da crista ilíaca. E aí eu consegui ter um sucesso de temporalidade maior. É uma opção também. Por exemplo, se ele for acamado, né, não vai ficar com cinto nesse momento, aí impede, óbvio, colocar o cinto. Mas, às vezes, numa questão de adesividade ali, de ficar expulsando a crista ilíaca, ficar empurrando a haste da segunda peça, a gente vira, assim. E o saquinho coletor fica livre, né? Para o jeito que você quiser colocar. Então, aí o que eu faço nesses casos? Eu apenas faço um piquezinho do lado externo para possibilitar a movimentação da perna, quando não pega muito. Ou até retiro você fala da a crista parte ilíaca, externa. né? Até retira a parte externa, sabe? Vai depender muito de cada caso, viu, gente? Porque, assim, este aqui, ele me dá um espaço ótimo. Tem casos que o estômago está aqui, aí não tenho mais esse espaço, né? Ah, mas precisa obrigatoriamente todos terem uma base convexa? Não, né? Não, vai depender do caso. Mas, nesse caso, eu iniciaria a resolução dessa forma, tá? E aí Essa já virada da base, eu gosto porque tira a gente de um pensamento da caixinha, né? De só ver a base ali
3 e 9 horas, 3 e 9 horas, e eu só coloco ela lá. Às vezes só fazer assim Você já pode resolve um girar pouco. um pouco, sim, ela. Né? Deixa eu ver O aqui. Ricardo quer contribuir, o Ricardo e a Paola. Isso, eu Bora. tinha visto a Paola antes. Ele, como é cavalheiro, vai deixar ela falar antes. Muito bom. Paola, pode. Na verdade, eu quero contribuir com a dúvida. Ótimo. A Ale falou sobre a questão de que se usasse a convexidade dura, não utilizaria o spray. E se fosse a light, utilizaria. Tem alguma reação assim do componente químico do spray com a base ou light ou a dura que faz com que não tenha a adesividade ou tem alguma outra explicação? Não, Fiquei porque na aí dúvida você não também. precisa ter gasto, tá? Na verdade, é uma Ah. questão de você poupar gasto, porque a dura, a rígida, ela tem ela é mais rígida e por isso ela tem uma maior capacidade de absorção, tá? Então você não vai Absorção que você fala precisar da adesivo da base. da base e na pele úmida. Ela Tá. consegue se estabelecer melhor na pele mais úmida, né? Legal, não sabia. Claro. E aí você não precisa do spray. O spray seria algo a mais, né? A gente não precisa fazer igual a gente vê alguns vídeos da internet que põe tudo. Não precisa. E também não colocaria pasta nesse caso aí, porque eu quero que a base ela chegue pertinho. Lembrando que às vezes o pessoal acha assim, eu vou pôr pasta para aderir. Lembre-se, no local onde a gente coloca a pasta, ele não vai aderir, né? Ele apenas vai formar uma barreira. E se essa boquinha está muito baixa, eu não vou conseguir impermeabilizar, se eu passar ela aqui, impermeabilizar essa pele. Então, não preciso me preocupar com isso. Se eu usar a rígida, vai ser só o pó, tirar o excesso e usar a rígida, né? Isso aí resolve. Se eu usar uma que tem menos capacidade de absorção, se eu tiver o spray disponível, posso utilizar, né? E aí tem que ter cuidado, porque assim, quando eu uso algo que a base não absorve tanto, aí eu fico um pouco mais refém dessas barreiras. E isso, às vezes, eu tenho que pensar, às vezes, que eu vou manter, então, uma dermatite aqui mais próximo do estômago, não vou conseguir resolver tudo ao mesmo tempo, né? Mas isso aqui dá para resolver rapidinho e acabar com essa dor do paciente, que ele está extremamente, né? A dor é um fator muito importante no caso associado aqui. Pode dizer, bendito ao fruto da sessão Sobeste DF. Ricardo. Boa noite. Bem, ela acabou de falar a última coisa que eu ia comentar, né? Como a gente não sabe muito bem o público que a gente que tá assistindo a gente, na minha avaliação aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é que esse paciente está com muita dor, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para controlar essa dor local. Pensando em estratégias, né? Uma das coisas, fora tudo que foi dito, eu usaria um gelificante junto das fezes desse paciente para tentar diminuir o risco de infiltração, né? Por conta da extensão que é essa dermatite em si. Agora eu vou só fazer uma consideração em relação ao seu comentário, Ricardo. Eu não utilizaria por quê? Porque significa que eu não tenho um controle ainda de adaptação desse paciente. Então, o médico precisa saber que ainda está líquido para poder dosar quantas vezes no dia ele deve ofertar, né? Por exemplo, o Imosec. Né? Isso é muito importante, até regular isso aí. Isso aí é 1 dia, 2 dias para regular. Regulou, acabou-se o problema. Só que a equipe médica precisa entrar com essa prescrição. E, geralmente, quando eles não são proctologistas, eles não entram, e o paciente entra nessa dificuldade mesmo. O que é extremamente, assim,
é péssimo para o paciente, né? Bom, foi interessante aqui. Débora, eu espero ter te ajudado, viu? A Débora perguntou se o aro não machucaria, né? O aro não machuca a pele? Não, Não. não, não. Só poderia machucar aquela questão que eu falei da proximidade com a crista ilíaca, mas ali, pela foto, e olha que eu Tá sou longe. boa de régua, Tá dá longe. espaço, Dá. dá espaço, viu, Débora? Aí tem Uma umas vez eu atendi dúvidas uma aqui. paciente que estava tão apegada ao cinto como proteção, assim, para não soltar. Ela estava apertando tanto o cinto que estava fazendo lesão por pressão de aro na pele dela, de tanto que ela apertava. Tadinha. Não, Com aí medo a de gente, voltar. quando ensina o uso da convexidade, tem que ensinar o uso do cinto. Ele É. não é para machucar, né? Ó, tem uma dúvida aqui na questão da hérnia parestomal. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui, mas eu vi. E eu sei que a gente Eu estava vi esquecendo também, deixa eu ver se eu disso. acho. Ele que perguntou, a bolsa côncava, ela é utilizada quando temos hérnia peristomal? Olha, depende muito. A maioria das hérnias paraestomais, isso eu vou te dar pela minha experiência, né? A resposta pela minha experiência. É colostomia. Não preciso colocar convexidade em colostomia, ela pode ser plana, que não vai acontecer nada com a pele, tá tudo certo, tá? Então, não preciso pôr o paciente refém disso, porque aí se lembrem de outro detalhe. Eu tenho a hérnia fazendo uma força externa, e se eu coloco uma força empurrando aquela hérnia, eu posso causar uma lesão por pressão peristoma. Isso não é comentado, mas isso é visualizado na prática, né? Então, não preciso. Se é na maioria das vezes é uma colostomia, não preciso me preocupar com a colostomia, tá? Ela pode até ficar plana, que não tem problema. Só se eu vier a ter problema, aí eu posso lançar mão da convexidade, ou melhor ainda, eu ensino esse paciente, se ele tiver todo o cólon, ensino esse paciente a fazer irrigação intestinal. Apesar de ter a hérnia, o que acontece? Se no meu toque não há cotovelamento, né? Perfeito, ele é candidato, é uma contraindicação relativa, mas ele é candidato a uma irrigação intestinal, vai depender do tamanho da hérnia e do toque que eu vou fazer nesse paciente, né? Então, essa é uma avaliação, assim, que pode acontecer. Ah, e outra coisa, só um comentário que a Luísa falou assim, os pacientes ficam empolgadíssimos com a irrigação. Eu tive paciente que eu demorei 2 anos para convencê-lo foram 2, convencê-los de fazer irrigação intestinal. Eles tinham indicação total. O que eles alegavam, Ale? Medo, Ah, medo, medo, totalmente medo. Porque, assim, nos grupos, entre os pacientes, tem aquelas informações que são legais, e que a pessoa aceita, e tem aquelas, né, que cada um vai se adaptando, isso é muito importante. A gente ensina a irrigação, dá liberdade desse paciente fazer essa irrigação, mas eles fazem adaptações, e às vezes essas adaptações não dão muito certo, tá? Isso paciente de longo tempo de irrigação, tá? Não é aquele que acabou de aprender, aquele que acabou de aprender, ele é certíssimo. Agora, aquele de muito tempo, ele sempre tive inventa uma alguma novidade ali no meio. que ela inventou de colocar um cano de PVC ao invés da manga. Eu já Aí o ouvi negócio, ela apertava o cano, aí vinha o fluxo da irrigação do intestino, aí rapidinho ela evolui com hérnia. Que aí você pensa, o cano de PVC apertando com o fluxo do intestino querendo expulsar o efluente. As invenções. Eu não sei se eu perdi alguma coisa aqui, mas aqui tem... Tauana, você viu essa, Lê? Da, Tauana perguntou. da gravidez? É, Normal, é normal. Não, assim, eu já tive 1, 2, 3 grávidas com colostomia que eu cuidei, foi super tranquilo. Uma delas, inclusive, ela fazia irrigação intestinal. Não teve, assim, e não precisou parar de fazer durante a gravidez toda. Então, assim, eu passei bastante tempo com elas, porque, a princípio, eram tumores de sacro, mas benignos, mas que havia uma compressão, então precisava estar desviada, né?
E a princípio, assim, ninguém nem acreditava que elas iam retornar, as duas reconstruíram, né? Anos, isso aí é 10, 15 anos depois, tá, gente? Não é 1, 2 anos, né? E uma delas ficou grávida 2 vezes durante esse período. Então, assim, é tranquilo, é as coisas da gravidez e a gente observar, né, essa questão da aderência e tudo mais. Mas como as duas eram colostomias, né, então fica bem tranquilo. Lidar com a colostomia é muito mais simples do que lidar com uma ileostomia, né? Então, isso ajuda bastante. A Jaqueline colocou aqui, a primeira pergunta dela, bolsa côncava, utilizamos quando temos hérnia paroestomal. Aí depois ela colocou aqui, me referia à bolsa côncava e não convexa. Côncava, tá? Agora eu entendi. Pode Ah, usar sim, a côncava é justamente para isso, para hérnia paroestomal. assim, né? Aquela que abraça. Depende do tamanho da hérnia, tá? Nem sempre ela acopla tudo, mas é para isso mesmo. Olha, fazendo uma analogia, quando você pensa na questão da gestação, já que o abdômen está, né, com a protuberância por conta do próprio processo gestacional, eu poderia encarar como uma hérnia paroestomal e também usar uma bolsa côncava? Onde se arruma uma bolsa côncava que pega a barriga toda, ou Paola? Não, Não dá. mas Boa, para a parte Paola, do gostei do estômago. pensamento. Não dá não, Olha gente. aí, Muito uma dica para a esticado. indústria. Fica muito esticado, não dá não. Coitada. Fica extremamente esticado. Ó, as E duas se outra, adaptaram tranquilo, até por uma questão de aparência, a uma peça. Elas usavam de uma peça mesmo, né? E associada à irrigação. Aí uma fazia irrigação, depois influenciou a outra fez, e aí elas ficaram nessa questão de irrigação muitos anos também. Mas não e, côncava. Ela faz isso aqui, é como se fosse um peito. Então, tem que ter aquele formato de um peito mesmo, né? Da hérnia. A barriga da gestante, ela é uniforme. Ela é grande, mas ela é uniforme. Ela não tem esse peito ali no meio da barriga, sabe? E assim, apesar de serem jovens, também não tinham hérnia, não tinha nada depois da gestação pelo aumento do volume, né? Que às vezes a gente acha que possa ter, né? Também não tinha, uhum, não. entendi. Só fazendo também uma coisa, quando o Ricardo chamou a atenção sobre a dor daquele caso, aí eu me lembrei tanto da sua aula, né, quanto da Luísa, que vocês fizeram no congresso de proctologia, então que a gente poderia usar como adjuvante ali o laser, né, que aí tanto trataria, assim, ajudaria no processo de tratar, como na analgesia ali, ou não? Mas assim, eu gosto de usar o laser na última, não na primeira opção, de cara. Porque aqui a primeira opção de cara é você tratar aquela dermatite. Tratou, ela vai resolver, entendeu? Agora, se há algo que, associado a isso, não foi numa sequência legal, né, do tratamento convencional, aí sim eu introduzo o laser. Ou então, se eu quero estudar um pouquinho mais sobre o laser, eu posso introduzir. Mas eu, Alexandra, não ponho o laser logo no primeiro momento. Eu faço a Entendi. escolha mesmo de tratar inicialmente e depois eu posso fazer um plus. Mas só de você tratar aquela lesão erosiva, o paciente chega com dor, ele sai sem dor, acredite. Porque ao você impedir que haja o contato com o ar, isso aí já dá um alívio para o paciente. E se não Entendi. usou nada que piore a pele, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre falo assim, para os residentes, não tem nenhum aqui. Toque na nuvem, pense que você está tocando numa nuvem, então se você tocar com força, a nuvem se desfaz. Então tem que ser muito delicado nesses casos de lesão superficial, de acometimento de derme superficial, que é o local que mais dói para o paciente. Entendi. Sandra, você está olhando isso? A gente finalizou Tem, as questões? tem só a última da Débora aqui, que ela pergunta: o uso da cinta em pacientes com hérnia paroestomal deve ou não ser recortada na parte que se refere à bolsa? Se for um paciente que eu sei que, né, na avaliação física daquele abdômen, que ele não vai ter um prolapso, né, eu deixo cortada.
Mas aí a gente tem que pensar que pode acontecer dele ter as duas coisas, ter uma hérnia paroestomal e ter um prolapso. Aí eu indico cinta fechada, tá? Cinta fechada e não impede a saída, não, tá? Ele consegue fazer, ainda mais colostomia, é bem mais tranquilo. Mas de ilho mesmo, eu tinha paciente que chegou a usar por conta de hérnia paroestomal e prolapso, porque a estomia era em alça, então a gente, sabidamente, estomia em alça, a alça que não produz, ela vai prolapsar, né? Então, ela usava por uma questão mesmo estética, arrochava a ileostomia dela, coitada. Mas não tinha nenhum problema, não. Então, nesses dois casos, eu avaliaria o abdômen dessa forma. Então, se de cara já é uma colostomia esquerda em alça, vamos supor, aí eu manteria fechada mesmo. Não estimularia o crescimento dessa alça, porque mais cedo ou mais tarde, se ela é em alça, ela vai prolapsar. E, Ale, tem uma última aqui que perguntou, nesse caso, a placa protetora poderá ser usada e depois colocar a bolsa? Uma ressalva, tem muita gente que usa a placa protetora embaixo. Se você já usou alguma vez, você percebeu que quando você gruda a base adesiva da bolsa em cima da placa protetora, ela não tem uma aderência legal entre a placa e a base, que há necessidade de ter um calor por mais tempo ali para que haja aderência entre uma e a outra. Já fiz isso e aí eu precisei colocar a placa, a bolsa e ao redor, né, além do cinto, pôr algo que unisse as duas. Dá, porque aí pelo tempo, que vai precisar um pouquinho mais de tempo, elas aderem às duas. Mas se eu já colocar uma base adesiva que resolva a umidade, aí eu não preciso usar as duas coisas. Eu uso só a base adesiva que resolve a umidade. Sempre que vocês pegarem uma base adesiva que ela é mais consistente, que ela é mais grossa, ela vai resolver muito bem essa umidade. Isso é uma forma bem leiga de eu explicar para vocês, sem falar de marcas. Então, aquela mais maleável, mais flexível, ela não tem tanta capacidade de absorção. Então, não vai resolver tanto para você no caso do dermatite. Tem que ser algo mais robusto, né? Gente, só lembrando, vocês já se inscreveram no link lá para a certificação? Que já está acabando, né, o nosso café do Cerrado aqui. Já aí, já tá Manda de passando. novo, Sandra, por favor. De novo? Você põe aí, Ale? Ponha. Ixi, eu vou procurar aqui. Espera aí. Depois de tanta pergunta aqui, ficou lá em cima. Achei. E assim, tem muitas dúvidas mesmo, a gente pode fazer Talvez eu traga agora, no mês de maio, um café sobre casos clínicos, depois que falar sobre... que a gente vai ter um especificamente sobre doença inflamatória. Meu chefe já aceitou falar sobre isso, né? Bacana. Aí a gente pode trazer alguns casos, podem mandar para a gente, se vocês tiverem algum. E assim, a gente faz esse exercício de como avaliar, é interessante, porque aí a gente vê várias formas de avaliar. A gente nunca tem uma opção só de tratar, tá, gente? Uhum. Isso é muito importante. Mas eu preciso ter um raciocínio do que eu quero fazer e como eu posso fazer para conseguir entender, né, esse raciocínio. É só isso mesmo. Nossa, Ale, eu ia achar top se a gente começasse a colocar aí umas discussões de caso, que é que a gente aprende demais, assim, né? E várias realidades, né? Então as pessoas já vão Isso. trazendo várias coisas. Eu brinco muito assim, a gente é pobre, mas a gente ainda é muito rico comparado com muitas realidades, viu? Então, Exatamente. assim, às vezes eu me sinto pobre. Eu olho assim, nossa, só 22 itens, mas eu consigo fazer inúmeras coisas com 22 itens, né? Basta só usar a Exato. cabeça. Top.
Lê, será que a Fiquem gente atentos, encerra? ó, deixa eu só pedir desculpa para quem tá, já não tem quase ninguém, que assim, eu só percebi hoje que 10 pessoas estavam no spam do e-mail, tá? Então, assim, eu Não. peço desculpa, eu retornei as mensagens e tudo, né? Mas eu só percebi que estava no spam porque eu mandei um e-mail para mim mesma e aí eu vi que tinha 10 pessoas no spam, né? Então, eu peço desculpa porque eu não imaginei que tivesse nenhum e-mail no spam, não tinha nem me atentado a isso, né? Então, assim, mas de qualquer forma, os cafés vão sempre estar gravados, né? Então, a gente consegue trazer isso melhor, tá? E amanhã tem mais, né, Ale? Vou me Amanhã, inscrever para a amanhã. dupla. Oh, meu Deus, tu não te inscreveu, as vagas já acabaram. Ah, não, Ale, não faz comigo, não. Me dá Eu essa nem vaga agora. comentei aqui para não gerar isso. Meu Deus! Pois é, não, é porque assim, a Paola pode te dar a vaga dela, ela está de plantão amanhã. Pronto. É, eu nem A botei vaga da aqui na Alexandra é Ó, minha. ô, propaganda. Paola, eu já te dei o telefone do Avental, hein? Ó, vocês viram que não Olha, você tá entrou me todo cobrando. mundo, né? Não entrou todo mundo, mas eu não posso dar vaga, né? Considerando que a pessoa se inscreveu, né, gente? É. Então, assim, realmente eu não posso tirar a vaga, né, daquela